Boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma atividade de matemática na página 68 e é uma resolução de uma situação problema apresentada numa tabela que tem aqui na questão 6. Então, é só uma questão. Mas essa questão tem letra A, B, C, D e E. Então, na verdade, são algumas questõezinhas, né, referente a essa tabela, algumas perguntinhas referente a essa tabela. Então, é uma interpretação de uma situação. Então, primeiramente, você vai ter que olhar os dados da tabela, o que apresenta, sobre o que é, né? Eu vou ler a questão. Marina e os colegas dela perguntaram aos alunos da escola em que mês eles nasceram e depois fizeram o registro seguinte. Então, a tabela é um registro de em que mês cada aluno nasceu e que mais? E depois eles registraram, né, a data, o mês do nascimento, o trimestre. Então, puderam comparar quantos alunos nasceram em janeiro, quantos alunos nasceram em fevereiro, quantos alunos nasceram em março e assim sucessivamente, né? Então, foi uma pesquisa na escola onde eles, Marina e alguns colegas, fizeram, onde descobriram, né, a quantidade de pessoas que fazem aniversário em janeiro, a quantidade de pessoas que fazem aniversário em fevereiro e assim sucessivamente. E aí, agora vamos para as perguntas. Em que mês nasceram mais crianças? Então, você vai olhar na tabela no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e vai ver em que mês que nasceram mais crianças. B, em que mês que nasceram menos crianças? Agora é a menor quantidade de crianças que nasceram, né? Então, você vai lá e vai ver qual foi esse mês na tabela. C, qual é a diferença entre o número de nascimento nesses 2 meses? A diferença do número de nascimento, ou seja, o mês que nasceu mais crianças tem quantas crianças nasceu? E o mês que nasceu menos crianças, quantas crianças nasceu? E qual que é a diferença aí do que nasceu mais para o que nasceu menos? O que nasceu mais tem quantas crianças a mais? É isso que a pergunta pede. D. Determine quantos alunos nasceram em cada trimestre. Então, por trimestre, você vê que no primeiro trimestre aqui, ó, na primeira faixa, né, você pode fazer, porque os meses trimestre são 3 meses. Então, os meses de janeiro, fevereiro e março. Nesses 3 meses, nasceram quantas crianças? Aí depois, abril, maio, junho. Depois, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, todos são colocados em trimestres. Então, em cada 3 meses, nasceu uma quantidade de crianças. Foram divididas em 4 trimestres. Cada trimestre nasceu quantas crianças? Vai ter que somar. Janeiro, fevereiro e março, colocar aqui no primeiro trimestre. Depois, abril, maio, junho, colocar no segundo trimestre a quantidade de crianças e assim sucessivamente. Pode fazer os cálculos aqui dentro desse espaçozinho que tem aqui. Quanto faltou para o primeiro trimestre ter o mesmo número de nascidos que o segundo trimestre? Então, qual foi a quantidade de nascidos no primeiro trimestre? Aí, qual foi a quantidade de nascidos no segundo trimestre? Vai ter aqui, você vai completar a tabela. Aí a pergunta é, quanto faltou para o segundo trimestre ter o número de crianças do primeiro trimestre? Então, quantas crianças faltou? Aí você vai colocar aqui nessa resposta.